E aí galera, beleza? Eu sou o Renato Japa, atleta amador de fisiculturismo, e nesse vídeo eu vim falar um pouco sobre a tabela que a IFBB acabou de divulgar aqui no Piauí sobre as categorias Games Classic, Classic Physique e Fisiculturismo Clássico. Então pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu sei, por experiência própria, que muitos atletas iniciantes têm muitas dúvidas com relação a essas categorias, e essa tabela que determina o peso e a altura de cada competidor para cada uma dessas categorias. Primeiro a gente tem que saber que essas categorias elas são especiais, pois são as únicas que necessitam tanto que você bata um determinado peso como determinada altura correspondente. Além disso, você pode competir até mesmo nas 3 categorias ao mesmo tempo. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês que saibam em qual dessas categorias você se encaixa e qual é a melhor para o seu peso e altura, ok? Primeiramente, a categoria mais leve das 3 é a Games Classic, em que você tem que ter uma proporção um pouco menor de peso e altura para competir. Então, nesse caso, é uma categoria mais indicada para iniciantes no fisiculturismo, e também é uma categoria que foi criada pensando-se no fisiculturismo natural. Segunda categoria é a fisiculturismo clássico, muito semelhante à categoria bodybuilding, fisiculturismo sênior, categoria tradicional, porém com uma proporção um pouco mais estética, um pouco mais harmônica, podemos dizer assim, em uma boa proporção de peso e altura. Um detalhe é que nessa categoria, além das poses convencionais, temos a adição de uma pose que é a sua pose clássica favorita. Então, ao final das poses, o árbitro vai pedir para você fazer a sua pose clássica favorita. Essa categoria foi criada para tentar resgatar um pouco daquela alma, daqueles shapes da época de ouro do fisiculturismo, ali na década de 70, 80 e até meados de 90. Por último, a categoria mais pesada das 3 é a Classic Physique, onde também há uma diferença com relação à vestimenta do atleta, que em vez daquela sunguinha menor, o atleta vai usar uma sunga preta, quase que uma cueca box, só que um pouquinho menor, ok? A característica de peso e altura é um pouco mais alta, então os atletas entram maiores, mais cheios, mais pesados. E outra característica dessa categoria é a necessidade de apresentar o vácuo, né, que é aquele vácuo abdominal na pose de abdominais e coxa. O vácuo ele entra como um critério muito importante dentro dessa pose, e só é exigido nessa categoria. Então pessoal, eu coloquei aqui as 3 tabelas para vocês verem. Quem quiser só dá um pause, ou então vai lá no meu blog, vou deixar o link aqui embaixo. Lá tem tudo bem direitinho para você ver qual é a correspondência do seu peso para a sua altura. Vou dar um exemplo no meu caso. Eu tenho 1,62 m. Então, pela tabela IFBB Piauí, se eu fosse competir na mais pesada, que é a Muscular Physique, eu teria que ter a minha altura, ou seja, o final da altura, 1,62 m, 62 mais 4 kg. Então eu poderia competir até 66 kg na pesagem. Já a categoria clássica, eu teria que ter a minha altura, né, os 62 centímetros de altura mais 2 kg. Então eu poderia competir com 64 kg. Já na categoria Games Classic, que é a categoria mais leve, eu poderia competir somente com 60 kg. É a minha altura menos 2. Mas isso muda muito dependendo da sua altura. Mas aí, Japa, você disse que a pessoa poderia competir em mais de uma categoria. Como é que eu faço para competir em mais de uma categoria dentro dessas 3 categorias? É muito simples. Da categoria mais alta até a categoria mais baixa, você só precisa bater esse peso altura. Então, por exemplo, eu tenho 64 quilos. Eu estou encaixado para a minha altura na categoria clássico. Mas automaticamente eu também estou classificado na Games Classic, que é um peso menor da categoria que eu quero. Então eu posso competir nessas 2 categorias. E se eu tiver um peso ainda menor? Então, se eu estiver somente com 60 quilos, se eu estiver somente com 60 quilos, que é o peso necessário para a minha altura, para a categoria mais leve, que é a Games Classic Physique, então eu poderia competir na Games Classic Physique, na Clássico e na Classic Physique. E dessa forma você teria, né, algumas pessoas acreditam que um pouco mais de chances de pódio. Porém, isso lhe atrapalha um pouco, por quê? Porque enquanto você vai subir, por exemplo, na categoria mais pesada, Classic Physique,
você deveria subir com 66 quilos e você vai subir somente com 60, obviamente você vai entrar com uma certa desvantagem contra os outros competidores daquela categoria, tá ok? Mas isso é a opção de cada um. Então, pessoal, fiz esse vídeo para explicar um pouquinho dessas tabelas, espero que tenha tirado, sanado todas as dúvidas de vocês. Se não tiver, deixa o comentário aqui embaixo se você ainda tem alguma dúvida sobre essas tabelas, sobre essas categorias. Se não, sobre outras categorias, o que mais você gostaria de saber. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Deixe inchar. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Ativa o sino de notificações que agora nós vamos trazer, além das dicas de musculação, a gente vai trazer também muitas notícias sobre o fisiculturismo piauiense, nacional e mundial. Fiquem ligados, tá ok? Muito obrigado a todos vocês. Deixa aquele like. Tamo junto. Deixa inchar. Quem gostou, gostou. Não gostou, valeu.